Deus é bom, gente. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia. Fazer raiva no Satanás mesmo, aleluia. Porque Deus é bom, em nome de Jesus. E eu quero te encorajar. Eu não quero, porque de fato eu não sou animador de plateia. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu sou pastor. Faz algum tempo já que eu descobri isso. Quando eu descobri, de fato, eu não aceitei, eu não queria. Mas hoje já está mais fácil, já está mais leve. Então eu posso dizer que eu não sou animador de plateia. Mas eu quero te encorajar que você está em um bom lugar. Eu quero te encorajar que você escolheu a boa parte. Mas também quero te incentivar e te estimular a que você cumpriu uma parte, aleluia. Você veio até esse lugar. Mas agora nós precisamos ir um pouco além e nos tornar participantes daquilo que Deus está fazendo. E não somente espectadores. Porque Deus não está à procura de espectadores. Mas nós somos de fato a igreja que é o corpo de Cristo nessa terra, e eu sei que Deus vai operar grandes coisas no nosso meio, quando esse entendimento, quando essa consciência realmente cair no nosso coração e a gente colocar essas coisas em prática. Sabe, gente, conhecimento liberta. E o povo, a Bíblia diz em o livro de Oséias, que perece pela falta de conhecimento, mas não é esse povo que está aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Esse povo que está aqui, ele tem a palavra revelada, ele tem e saiu da esfera somente do conhecimento, mas essa plataforma do conhecimento nos elevou a um nível agora de realização daquilo que a gente sabe. Está comigo? Então, seja muito bem-vindo, graça e paz, povo mais feliz da terra, aleluia. Fique à vontade, pode se assentar, cumprimente essa pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa que está na frente, essa pessoa que está atrás, fala para ela que bom que você veio, que bom que eu vim também, aleluia, que é um ambiente bom para a gente estar, né? E nós devemos celebrar essa escolha, essa boa escolha que nós fizemos hoje, que é vir para esse lugar. Quero só te lembrar rapidamente que Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele se torna o seu presenteador, o seu galardoador. Então só o fato de ter vindo aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, nós já vamos sair daqui acrescentados. Eu quero que você crie expectativas mesmo nessas coisas, sabe, gente? Eu não estou falando isso para te animar, não. De novo eu falo, eu não sou animador de plateia, eu estou falando só o que a Bíblia diz. E se a gente acrescentar fé naquilo que a gente está ouvindo, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então hoje, porque eu estou aqui, aleluia, no dia, que dia que é hoje? Dia 15? 15/6, aleluia, de 2025, eu estou sendo exatamente agora acrescentado. Amém? Muito obrigado, grupo de louvor. Até daqui a pouco. Vocês são, aleluia, top das galáxias. Bom, gente, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra. Como sempre nesse lugar, né? A gente é acrescentado, promovido, encorajado, como eu tenho dito. Se você pensa que você não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Amém? Aleluia. E eu não estou dizendo que a gente vai hoje ter uma palavra no sentido de... Porque aqui a gente não é coach também, tá bom? A gente vai ler a palavra, você vai ver que a gente vai falar bastante a respeito da palavra, mas de fato é que a gente vai ser acrescentado hoje em nome de Jesus Cristo. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, e a gente vai ler o verso 18 e 19. E aqui, só para a gente contextualizar, né, o que está acontecendo aqui, Jesus ele chega para os discípulos e ele faz um questionamento para os discípulos e ele pergunta assim para eles, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondem, né, dizem que você, Jesus, é Elias ou um dos profetas, e sabe que esse conhecimento não está de todo errado. Jesus era profeta, quantos creem? A Bíblia garante isso. Mas ele é incompleto, porque Jesus era profeta, mas ele não era um daqueles profetas que eles estavam indicando. E também Jesus questiona eles e diz assim, tá, tudo bem, isso é o que as pessoas dizem a meu respeito, mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? O que eu sou para vocês? E então, no verso 18, a gente vai ler agora, diz... Também eu te digo, e aí Pedro responde, né, só para a gente, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei que você sabe dessa passagem, então no verso 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra
terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, olha só, gente. Eu quero, em nome de Jesus, muito cuidado, muito respeito hoje mesmo, falar a respeito dessas coisas. É um texto muito rico, muita coisa tem aqui dentro. O fato é, por exemplo, que a igreja de Deus, ela é estabelecida sobre essa revelação, né, que o céu deu para Pedro, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele veio em carne, morreu, ressuscitou, e agora ele está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, e lá nos lugares celestiais também é a nossa posição em Cristo. Segundo o livro de Efésios, no capítulo 2, diz isso, que eu e você, no reino do Espírito, estamos exatamente agora assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo. Quantos estão comigo aqui? Não vai dar tempo da gente falar a respeito disso, não, mas algumas coisas que tem nesse texto aqui, eu acho interessante também, é que quando Jesus fala isso para Pedro, e eu poderia aqui colocar a igreja, nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da igreja, e se eu pudesse usar a mesma pergunta que Jesus fez, eu gostaria de perguntar para vocês, porque eu me faço essa pergunta também, e não precisa me responder, mas o que é a igreja para os outros? O que as pessoas dizem da igreja? Talvez até seus familiares, quando você sai de casa, falam algumas coisas a respeito da igreja que você vai, ou a respeito do corpo de Cristo em geral, mas eu gostaria de perguntar para você, e como eu disse, não me responda, mas só faça esse exame de consciência. O que é a igreja para você? Está comigo? E aqui Pedro, ele disse que quem era Jesus? Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Jesus ele diz, Pedro, rapaz, vejo que não foi carne e sangue que te revelaram, mas eu vou te dizer uma coisa, foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. E sobre essa pedra, essa revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E aqui é a primeira vez que aparece no Novo Testamento essa palavra igreja, que no original ela é eclésia. Daqui a pouco a gente já vai lá ver o significado dessa palavra, que muitos pensam a respeito dela. Eu sei que alguns já sabem alguma coisa, mas às vezes está incompleto esse conhecimento e a gente já vai lá. Mas fato é que Jesus ele disse assim sobre a igreja dele. Ele diz assim, igreja, eu vou dar para você as chaves do reino dos céus. E aqui, como eu disse, é um texto muito rico, tem tanta coisa aqui para falar que a gente poderia fazer um culto só sobre as chaves do reino. Fato é, a gente já vê que está no plural. Então, se está no plural, são as chaves do reino, a gente já vê que o reino tem mais de uma chave. Quantos estão comigo? Amém? Agora, nós entendemos também por esse texto que o que detém essas chaves é a igreja de Deus. Está comigo? Essas chaves foram colocadas na mão da igreja. Essas chaves do reino dos céus não estão em poder de outra pessoa. Amém. Aleluia. Agora, outra coisa que ele diz a respeito da igreja. Ele diz assim, olha só a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O que uma porta pode fazer para nós? Qual é a ameaça que essa porta tem para a nossa vida? A única ameaça que ela pode fazer para nós é se ela estiver trancada. Mas quando sabe que a gente tem a chave? Amém? Então, quem tem as chaves, ele não fica nem preocupado se a porta está trancada ou não. Porque o poder que a porta tinha de nos segurar nesse ambiente, ela já não tem mais, porque eu tenho o poder de abrir ou trancar. A igreja, ela é uma instituição, nós podemos também entender pela palavra que a igreja é o corpo de Cristo, a gente já vai ver isso. Mas fato é que a igreja, ela não está no céu, a igreja está na terra. Quantos creem? Amém? E então Jesus, ele disse isso para Pedro, ele diz assim, igreja, o que você, já que você está na terra, o que você ligar na terra, o que você estabelecer na terra, o céu pega junto com você. Igreja, o que você também achar que não está bom, que não vai ser desse jeito, o céu também pega junto com você. A gente já falou que isso outro dia, mas é bom a gente lembrar quais são as fontes do poder de Deus nessa terra. As fontes do poder de Deus nessa terra são o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a igreja, que é o corpo de Cristo. Está comigo? Então, a igreja, gente, ela é a instituição que tem a maior autoridade aqui nessa terra. Porque ela é o corpo de Cristo, ela tem o Espírito Santo morando dentro, ela tem o direito legal de usar o nome de Jesus e ainda tem a palavra. Está comigo? E assim, eu vou te dizer, ter essa consciência faz da gente uma autoridade mesmo andando nessa terra.
Então para de andar com medo, para de andar cabisbaixo e achar que as coisas não vão dar certo para você, porque o que você, igreja, determinar que vai acontecer aqui nessa terra, o céu decide pegar junto com você. Quantos estão comigo? Agora, vamos estabelecer alguma coisa aqui hoje também e definir o que é igreja e o que não é igreja, tá bom? Para que a gente não venha ter um conceito errado a respeito de igreja, que muitos têm. Por exemplo, a gente pode ver pela palavra que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não é, assim como o nosso corpo, determinado como corpo quando é somente um membro. Nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. Está comigo? As pessoas dizem, não, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Essa informação ela é incompleta. Você é parte do corpo de Cristo. E você, como membro do corpo de Cristo, quando todos os membros se juntam, nós formamos um corpo. Eu não estou dizendo que você não é igreja, eu estou dizendo que um membro fora do corpo, ele tem prazo de validade e já vai vencer. É comigo? As enfermeiras aqui de plantão sabem que se houver um acidente ali, essa é a ambulância, tá bom? Veio aqui, e aí está lá um indivíduo estirado no chão e está sem um braço. O corpo está aqui e o braço está lá, todo esmigalhado. O que a ambulância faz? Vamos salvar o braço, o corpo a gente vê depois. Não, a vida está no corpo, porque o corpo vive sem o braço, mas o braço sem o corpo não vive. Então a gente pode até estar vivendo ainda desconectado da igreja, mas isso tem prazo de validade, durante um tempo. Uma hora isso é como o galho diz, vai secar e vai morrer. Eu não estou bravo não, amém? Eu só estou ensinando sobre a igreja, para que a gente venha definir o que é igreja ou não, porque às vezes a gente sai então cheio de poder e fala, eu sou a igreja, agora o que eu determinar vai acontecer. Então peraí, vamos avaliar se a gente está sendo igreja mesmo ou não, tá bom? Vamos lá. Efésios no capítulo 1 e no verso 22 e 23 a Bíblia diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude. Fala assim comigo, plenitude. Essa palavra plenitude fala de algo completo, algo pleno, algo cheio, estabelecido. Então, a igreja que é o corpo de Cristo, então é o corpo de Cristo que é pleno, é o corpo de Cristo que é cheio. A versão viva desse texto chega a dizer, a igreja é repleta dele mesmo. Então, a igreja, gente, ela é onde todos os dons ministeriais estão em operação. E somente Jesus, ele andou nessa terra e operou nos 5 dons ministeriais. Somente Jesus, que foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quando ele foi, e agora ele deu dons à igreja, ele distribuiu isso na igreja. Quantos estão me entendendo? Então eu não posso, sozinho na minha casa, desfrutar de todos esses dons. Se eu quiser entender a plenitude do corpo de Cristo, eu preciso estar na igreja. E, como aqui diz, Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. Quantos estão me entendendo? Olha só, a 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, diz assim: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aleluia. Então, de novo, eu repito. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A igreja, sendo o corpo, ela constitui vários membros juntos, agora unidos, para se tornar o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou corpo, eu sozinho sou membro, parte do corpo de Cristo. Quantos estão me entendendo até aqui? Efésios, a gente vai ler um monte de versículo mesmo, tá bom, gente? Fiquem em paz, porque a gente está na igreja, aleluia, e eu creio que eu preciso mesmo estabelecer isso para que a gente venha sair mesmo de uma condição de religiosidade, sabe? De somente vir na igreja, cumprir uma escala, ou talvez não tem escala nenhuma, mas eu vim, pelo menos aí o pastor não vai me encher o saco, não vai ligar durante a semana, perguntar o que aconteceu comigo. Então agora eu venho com essa consciência de que o que eu estou fazendo nesse lugar, até que ponto eu sou participante disso.
sabe? Deixa eu te dizer, eu quero em nome de Jesus que a gente saia daqui hoje mesmo com essa consciência de quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus, para que a gente venha sair mesmo dessa condição de religiosidade. Pedro, esse homem que teve essa revelação, Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelaram. Esse homem, Pedro, ele andou com Jesus no ministério terreno de Jesus durante 3 anos e meio. Mas esse homem mesmo, no livro de Atos, no capítulo 10, a Bíblia diz que quando ele estava lá orando no terraço, o céu se abriu, e aqui está aí uma das chaves do reino dos céus, mas eu não posso falar sobre chave hoje, eu estou falando sobre a igreja, porque senão aleluia, já entro por uma porta e deixa isso para outro dia. Mas então, quando ele estava orando, o céu se abriu, ele teve uma visão, e a gente sabe que desceu um lençol, tinha alguns animais ali que os judeus consideravam imundos, e Deus fala para ele assim, né, rapaz, mata e come. Ele fala, não, imagina, misericórdia, eu nunca tocaria em animal imundo, eu nunca comi animal imundo, mas ali já era o próprio Espírito comunicando ele de que o ministério da igreja era muito mais abrangente, as experiências que ele teria seriam muito maiores do que aquilo que ele estava acostumado a ver, do que aquilo que ele tinha entendido sobre a igreja, porque até então a palavra tinha sido ministrada somente para os judeus, mas quando sabe que Pedro, que andou com Jesus, nem ele tinha consciência da abrangência do ministério do Espírito Santo nessa terra. E foi então assim que ele foi até a casa de Cornélio e o Espírito Santo veio sobre aqueles que eram considerados pelos judeus imundos ou gentios. E até a liturgia do culto foi diferente. Porque até então o Espírito Santo estava vindo sobre os judeus e eles tinham que impor as mãos sobre as pessoas. E eu não estou aqui desqualificando a importância da imposição de mãos, que é uma doutrina básica. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a operação do Espírito pode ir além do nosso entendimento. E ali então o Espírito Santo veio sobre os gentios, que ele nem sabia que poderia e ele nem precisou impor as mãos sobre os gentios. Isso me faz pensar o quê? Que às vezes a gente está muito acostumadinho com o sistema, a igreja, com a liturgia do culto, e a gente não tem nem ideia do quanto, se eu estiver conectado mesmo e entender que eu sou o corpo de Cristo nessa terra, o nível de experiências que eu posso ter com Ele. Então não limite Deus hoje, por aquilo que você já viveu como cristão até hoje. Pastor, mas eu já tenho 20 anos de crente, parabéns, aleluia. Mas isso não significa que as suas experiências com Deus estão completas, ou que Deus está limitado até onde você chegou. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Posso continuar a partir daqui? Aleluia. Então vamos lá. O livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao 13, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então só o fato aqui de ter outros, uns, a gente já vê que não tem só um dentro da igreja. Aleluia, né? Não, eu só aceito de um. Não, tem outros, aleluia. Tem outros dons, tem outros do mesmo jeito. Vamos continuar aqui. Com vista, por que ele colocou, né, estabeleceu e deu esses dons para os homens? Olha o que diz a continuação do texto. Com vista, ou para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele distribuiu esses dons na igreja, foi para que o próprio corpo dele, a igreja, pudesse atingir uma plenitude, uma maturidade. Diz lá a continuação, até que todos. Isso não está ligado então somente aos ministros. Não está ligado somente àqueles que fazem parte de algum departamento, mas está ligado a todo aquele que é igreja, que é o corpo de Cristo. Não pode um corpo crescer, o lado direito e o lado esquerdo ficar minguado. Esses dons foram colocados na igreja até que todos. Então só vai ser bom quando todo mundo crescer junto. Só vai ser bom quando todo mundo estiver operando junto. Senão está esquisito. Então, esquece essa ideia de pensar talvez, não, isso de crescer, de conhecer mais de Deus, isso é responsabilidade do pastor, dos ministros, das coisas. Não, você que é corpo de Cristo, você tem essa responsabilidade também de crescer, de aprofundar no conhecimento. Está comigo? Até porque, gente, Deus, Ele deu dons e talentos para os homens, que a gente vai dar conta disso naquele grande dia diante dele. Ninguém vai escapar disso.
e a gente vai dar conta daquilo que a gente foi chamado para fazer, e não daquilo que a gente fez. Então você carrega dons e talentos que não são para você, mas são para mim. Então, por favor, me devolva aquilo que é meu. Amém? Porque segurar o que é dos outros é feio. Está comigo? Então você tem na sua vida coisas que não são para você, que Deus deu, está com você, mas não é seu, é para os outros. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a ideia de Deus é que esses dons operando na igreja venha fazer com que a própria igreja, que é o corpo de Cristo, venha crescer de forma sadia. Isso me faz pensar também, daqui a pouco a gente já vai ver isso pela Escritura, que uma igreja boa não é a igreja lotada. Amém. Aleluia. Porque eu posso te provar pela Escritura que pode ser uma igreja lotada de gente, mas todo mundo cheio de problema. E coitado do pastor. Aleluia. Bom, vou ficar por aqui, né? Melhor eu ler outro texto. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja. Fala assim comigo, na igreja. Então essa ideia de que eu não preciso ir para a igreja, isso é uma ideia mundana, gente. Isso é uma ideia estabelecida que o diabo, ele colocou isso na mente das pessoas, que você não precisa mais ir, que você pode agora congregar pelo YouTube, mas isso não está certo não. Porque existe algo sobre a nossa vida que é a unção dentro, tem a unção sobre, mas temos também a unção coletiva, que ela só está disponível quando o corpo de Cristo se junta. Existe uma unção coletiva e coisas vão ser operadas na nossa vida, que é quando todo mundo se junta. Quantos estão me entendendo? Para você ter uma ideia, por exemplo, olha só. Quantos creem que Jesus andou nessa terra realizando coisas boas? Amém? Você concorda comigo, né? Atos 10, 38 diz isso. Atos 10, 38, se eu não me engano, o texto começa assim, dizendo que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando toda sorte de doença, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Pronto, é assim que começa o texto, lembrei. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, você consegue perceber que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele operou grandes coisas, realizou milagres, intervenção divina no curso natural das coisas, mas a partir do momento que ele vai para a cruz, ele morre, ressuscita, nós não vemos mais relatos de Jesus operando curas na vida das pessoas. Quando Jesus ressuscita, agora quem opera esses milagres, a partir dali, é a igreja, que é o corpo de Cristo. Teoricamente é ele, eu sei disso. Mas não é mais ele na pessoa de Jesus. Quantos estão me entendendo? Então, a Bíblia chega a dizer no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 19, que existe uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu esperar que Jesus vai fazer alguma coisa, ele não vai, porque agora ele deixou a autoridade nessa terra com a igreja, que é o seu corpo. Amém? Então, com respeito a isso, com essa consciência, eu quero pedir para que a gente venha ficar de pé, porque nós vamos orar por uma pessoa agora. Aleluia. Você pode fazer isso, por favor, e concordar comigo? O Kelly, é Laís o nome dela, né? Então, pronto. Amém. Aleluia. Os médicos disseram que a Laís não tem jeito, aleluia. Mas a gente não pensa assim, amém? Amém. Aleluia. E eu estou diante da igreja. Amém. A maior autoridade nessa terra. Amém. E agora está todo mundo junto aqui, aleluia. A Bíblia também fala que quando 2 ou mais concordarem a respeito de algo, vai ser assim. Amém. Você pode concordar comigo? Amém. Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Nós falamos, Pai, com a Laís. E dizemos para ela: Laís, receba saúde divina no seu corpo agora. Que o seu corpo venha responder a esse chamamento. E nós chamamos a Laís da morte para a vida. E declaramos, Pai, o Espírito, Pai, conduzindo ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, em um lugar, Pai, de saúde plena, de restauração completa. E vai viver longos dias sobre essa terra. Não importa o que os relatórios médicos dizem, não importa o que o sistema do mundo diz, mas nós, como igreja, a maior autoridade nessa terra, nós chamamos você, Laís. Venha, em nome de Jesus.
Jesus da morte para a vida. Amém? E graças a Deus. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. Aham. Eu precisava orar por ela mesmo, mas eu precisava que você, igreja, concordasse comigo a respeito disso. Amém? Então, quando Jesus ele diz lá em Mateus, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, e essa palavra, igreja, no original é eclésia, e as pessoas dizem, né, uma das definições de eclésia, e está certo em parte, diz assim, mas eclésia, o significado dessa palavra é chamados para fora. Deixa eu te dizer, essa frase está incompleta, porque se você tem aí a Bíblia, que tem o dicionário Strong, você pode clicar nessa palavra, igreja, e você vai ver lá, o original é eclésia, mas o significado é reunião de cidadãos chamados para fora, mas é chamado para fora dos seus lares para uma assembleia. E as pessoas, para justificar que não precisam ir para a igreja, elas dizem, mas a própria igreja, o significado é chamado para fora. Mas espera lá, você não leu a frase toda. É chamado para fora da sua casa e levado para uma assembleia, para um lugar público onde todos vão se reunir. Esse é o significado de igreja. Está comigo? Por isso eu posso dizer hoje que a igreja é um lugar de segurança. A igreja é um lugar onde a gente vai ser abastecido, encorajado, fortalecido. Olha o que Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15. Eu nem sei quantos versículos eu já li até agora, mas eu vou ler muitos mais, tá bom? Aleluia. E você que não vai, pode acompanhar por aqui, pelo telão aí, mas eu preciso dar base bíblica para você do que eu estou falando, para que não venha aparecer que a gente está falando essas coisas, só para que a gente venha querer que você venha no culto. O que eu quero de verdade não é somente que você venha no culto, mas que você se torne participante do culto, que você venha entender o que você veio fazer no culto também, que é cultuar e não assistir, que é ser participante, que você é corpo de Cristo e não é somente... Sabe, gente, no corpo de Cristo eu creio que não tem verruga. Não, eu não vou fazer nada, eu sou verruga. Não, verruga não. Tinha uma propaganda que se passava no SBT, que era um negócio que queimava, chamava Points. E fazia até assim a propaganda e a verruga saía, né? Nem sei se funciona não, aleluia. Porque, ai não, pastor. Eu não posso apontar para a estrela, né? Quem lembra dessas coisas, né? Que senão dá verruga, né? Se fala assim. Mas quando sabe que isso é mentira? Amém. Tá bom? Nenhum mal pode ir contra a sua vida e você carrega algo divino. E isso precisa ser operado na igreja. Paulo disse em 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente, Timóteo, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então é lógico que esse texto fala a respeito de alguns procedimentos que se deve ter na igreja, mas não vamos nos atentar nesses procedimentos, até porque nós estamos falando hoje da igreja, o corpo de Cristo em geral. E eu quero te dizer algo interessante que diz nesse texto sobre a igreja, e não somente sobre esse procedimento na igreja, mas diz que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Quando a Bíblia fala de coluna, fala de algo que sustenta, algo que segura. A igreja é algo que está segurando. Aleluia. Quantos creem nisso? A Bíblia também diz aqui que ela é baluarte da verdade. Essa palavra baluarte fala local absolutamente seguro. Uma fortaleza expugnável. Um alicerce, uma base, um sustentáculo. Então nós estamos em um ambiente que é totalmente seguro. A igreja, ela é essa plataforma mesmo de segurança, mas não somente de segurança, mas de conserto, de confronto, mas também de lançamento. Amém. Aleluia. E ninguém vai ser, gente, lançado se não houver confronto, ajustes. A Bíblia chega a dizer que os filhos são como flecha, e nenhuma flecha é lançada se não é puxado para trás primeiro. Então, talvez uma correção, um conserto, alguma coisa que vem para a nossa vida nessa plataforma, a gente pode achar ruim, mas na verdade é o próprio Deus nos alinhando, nos puxando para trás, para que a força do lançamento seja maior. Amém. Olha que interessante, eu preciso que você pegue isso aqui pelo Espírito hoje, em nome de Jesus. Êxodo no capítulo 3, no verso 8,
a partir do verso 8 que a gente vai ler, mas só para a gente contextualizar aqui, ali é o próprio Deus que viu a aflição do povo, né, dele, que estava ali escravo no Egito, já há 400 anos. E então Deus, ele vendo aquilo, ele decide salvar aquele povo. Ele decide fazer alguma coisa em favor daquelas pessoas. E então, o que Deus faz? Ele envia um homem. Aleluia. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, salvar os teus filhos, Ele vai enviar um homem. Foi assim com Jesus. Quando Ele quis salvar a humanidade, Ele enviou um homem. Quantos estão comigo? Amém. Mas o que o sistema faz? Não considera aquele homem. Não respeita aquele homem. E eu sei que pode parecer que eu estou legislando em causa própria aqui, mas eu não quero decidir nada para a vida de ninguém, tá bom? Pelo amor de Deus, eu só estou ensinando o que a Bíblia diz. Olha o que Deus disse aqui no verso 8 de Êxodo 3. Ele diz assim: por isso, por causa da aflição do povo, ele diz assim: eu desci, Deus está dizendo, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir. Essas coisas que eu quero que você fique com as antenas espirituais ligadas e pegue essas coisas assim. Essa pessoa que às vezes está diante de nós, dizendo para a gente que a gente vai sair de um sistema de cativeiro de 400 anos, que parece um absurdo a gente crer. Mas como que eu vou crer para algo maior, pastor? Se meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô era escravo, eu até gostaria de sonhar com a liberdade, com uma terra prometida que Deus disse. Mas sabe, por todas essas gerações que se passaram, eu nem consigo crer para essas coisas. Mas deixa eu te dizer, essa pessoa, ela veio para te estimular a fazer você crer que você pode subir. Amém. Ele está dizendo, eu desci a fim de livrá-lo e fazer você subir. Esse patamar, essa esfera que você está operando aqui está muito baixa para o nível de filho que a gente é. Para o Pai que é nosso, o Todo-Poderoso, a gente está muito baixo ainda. E a ideia de Deus foi descer. Sim, Ele se compadeceu, se assemelhou-se a nós, mas Ele não veio somente para ficar na nossa condição, mas veio para fazer a gente subir. Tanto é que o livro de Efésios diz hoje que a nossa posição em Cristo é acima de todo principado e potestade, assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais à direita de Deus. Como que pode a gente estar sofrendo nessa terra aqui, estando assentado à direita de Deus? É a falta de consciência dessas coisas. E alguém disse, alguém veio, alguém... talvez na pessoa do pastor ou de algum ministro, dizer para você, rapaz, você está crendo muito pouco, você precisa crer para mais. Quando sabe que alguém aqui, não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, mas eu vou falar da minha vida mesmo. Então, quando eu cheguei na igreja e dei de cara com essa palavra da fé, e eu, mesmo sendo filho, não tendo a consciência do que era meu por direito, estava crendo muito pouco ainda. Mas graças a Deus pela vida do pastor, e apontou o dedo para mim, e primeira coisa foi, para com a cachorrada, né? E eu não estou falando que eu estava muito perdido nesse sentido, não. Mas eu digo cachorrada de viver uma vida desconsiderando a própria igreja. Chegando tarde, por exemplo, não considerando uma escala, não sabendo quem você é, o que tem e o que pode em Cristo. Então ele elevou o nosso nível de crença para, rapaz, você pode crer para mais. Então o livro de Isaías 1,19 começa a ser verdade para nós e diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem é que gostaria de ter o melhor dessa terra? Amém. Então só precisa ouvir. Aleluia. Primeiro tem que querer, né? Porque é difícil fazer alguém desfrutar do melhor quando a pessoa não quer. Aleluia. Não é? Verdade, eu digo. Eu quando eu vou comer pizza, eu acho um desperdício pizza de mussarela. Não é que eu não vou comer, se não tem eu vou comer, lógico, mas eu penso, o tempo que ela vai passar dentro do forno, então já que vai ficar lá, o que custa colocar um presunto, um ovo, um frango, outras coisas? Quando estão me entendendo? Ah não, só tem mussarela. Não, só tem mussarela, então vai essa, também no que vem a mim, jamais lançarei fora. Eu estou falando assim, não é isso que eu estou dizendo, então você não come? Lógico que eu como, mas o que eu estou dizendo, já que vai crer,
Porque a fé que eu vou usar para crer para coisas grandes é a mesma fé que a gente vai usar, às vezes, para pagar uma conta do cartão que está atrasado, gente. Então, Isaías 1,19 tem que se tornar uma verdade, ou então a Bíblia é mentira. Isaías 1,19 diz, se quiserdes. Quantos querem? E me ouvirdes. Pronto. A primeira peneira a gente já passou. Aos que querem. Agora vamos ver quem vai ouvir, porque essa palavra ouvir está ligada a praticar. Porque às vezes a gente até está no nível de querer, mas pastor, mas o nível de praticar eu ainda não quero. Então não vai ter. Muito bem-vindo, aleluia, o verbo da vida, porque é uma igreja meio que eu não vou passar a mão na sua cabeça e dizer, vem aqui que eu vou orar por você e tudo vai dar certo. Não, isso é parte. Agora, existe uma contribuição da nossa parte. A Bíblia chega dizendo no livro de Efésios que é a justa cooperação de cada parte. A gente já sabe que existe uma disponibilidade do céu para fazer, mas tem que haver essa mesma disposição na terra para realizar o que Jesus pediu. Senão o próprio Deus fica impedido de fazer. Quantos estão me entendendo até aqui? Gálatas no capítulo 2 e o verso 2 é uma expressão que Paulo usa, eu gosto também, ele diz assim, subir em obediência a uma revelação. Olha o que uma revelação faz. Aleluia. Quantos sabem que a palavra, ela precisa mesmo ser revelada no nosso coração? Porque senão ela está somente na esfera do logos, na esfera da letra, e a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, quando ela, toda a revelação, toda o rema, a palavra revelada, precisa vir do logos. Eu não estou desqualificando o logos, a palavra escrita. A revelação vem da palavra escrita, eu preciso da palavra. Mas a palavra precisa sair da esfera somente do conhecimento e se tornar a palavra revelada para a nossa vida, para que a gente possa mesmo subir, realizar em obediência. Quando eu sei, pastor, que a palavra é revelação para mim? Quando essa revelação me coloca em movimento. Se a palavra, ela não nos coloca em movimento, não é revelação para nós. Vou te dar um exemplo. Era revelação para Noé que iria chover, mesmo nunca tendo chovido. O que ele fez? Se colocou em movimento, construiu a arca. Senão eu sei que vai chover. E aí um dia chove e você está lá. Aleluia. Por isso que a gente fala, a gente não espera chover para construir o telhado. A gente constrói antes. Porque a gente crê no que vai acontecer. Vamos colocar aqui, bota aí para mim, Lucas, por favor. Vamos ler esse texto como se fosse a primeira vez que a gente está lendo. Aí, ó, aleluia. Chegou, aleluia. Salmo 23:1. A gente sabe de cor, né? Quem sabe? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Eu gosto sempre de lembrar, eu já falei isso outras vezes, mas eu falo de novo, não tem problema não. A gente sabe que a falta, às vezes, na vida das pessoas é mais revelação do que a própria palavra, pelo fato de elas não dizimarem. Porque elas confiam que se eu segurar 10% desse grande montante que eu ganho, aleluia, vai suprir todas as minhas necessidades. Então, a palavra de Deus, de Salmo 23:1, se torna infrutífera. Porque eu confio mais no 10% do que eu ganho, do que no que Deus diz, que Ele sendo o meu Senhor, me pastoreando, me conduzindo, nada vai me faltar. Por isso eu digo que a revelação te coloca em movimento. Então, alguém que não dizima, por exemplo, a revelação de que Deus não deixa nada faltar, não é verdade para essa pessoa. Posso continuar? Eu amo vocês, eu não estou bravo, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, eu estou só ensinando que é a igreja. Porque senão a gente vem para a igreja e ainda fica num sistema religioso, achando que vai ser assim, quando na verdade é de outro jeito. Olha o que acontece quando a gente se conecta com esse lugar, com as coisas. A Bíblia diz assim, em Salmo 133, se eu não me engano, que o óleo precioso da unção, ele não é como o pastor disse hoje lá em Guará, ele é evaporado. Não, vamos evaporar o óleo. Não, ele escorre e desce. Para onde? Ele estava no cabeça, mas escorre para o corpo. E você concorda comigo que só escorre para o corpo que está conectado à cabeça. Não tem como eu tomar banho e querer que o corpo da Maria fique limpo. Quantos estão comigo? Amém. Nesse frio, talvez alguns gostariam, né? Aleluia.
Mas você tem que tomar banho todo dia, amém? Aleluia. Aham. Bem lembrado esse negócio de tomar banho todo dia, aleluia, né? Porque, olha, não, é verdade, é bom, né? Às vezes o que é óbvio não é tão óbvio assim, né? A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, o texto diz bem assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ou seja, uma continuidade em ouvir a palavra de Deus. A fé, que é a única maneira de agradar a Deus, ela não vem por algo que você ouviu. Ela vem por ouvir. Por exemplo, agora mesmo, fé está sendo acrescentada no seu coração a respeito de igreja, de que você está no lugar certo. E se tinha alguém pensando que, eu vim talvez só para agradar o convite de alguém, isso está caindo por terra hoje e você está conectado no melhor lugar que você poderia estar. Porque você está ouvindo a respeito disso. Então, fé está sendo acrescentada no seu coração, no nosso, a respeito disso. É a mesma coisa que o banho. O banho de ontem não serve para hoje. Não adianta você querer estar cheiroso hoje com o banho de ontem. Amém? A Bíblia diz assim, no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, no capítulo 22, o verso 2, e só para a gente contextualizar aqui, Davi, ele estava fugindo de Saul, né, que estava tentando matar ele, e aí ele correu, né, para uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e aqui várias pessoas se juntaram a ele, e aí diz o texto, 22:2, de 1 Samuel, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, aqui é a prova de que a igreja lotada, mas só de problema. 400 caras, mas todos eles deprimidos e devendo na Nubank, devendo na Bandeirante, com a luz cortada e ainda querendo gabinete com o pastor porque estava preocupado com um monte de coisa. Não, eu vou lá naquela igreja, porque a igreja é boa, está cheia de gente. Será? Mas, no caso aqui, era uma igreja boa, aleluia. Né? Porque eu estou falando, só para que a gente venha ter ideia mesmo de que eu congrego, não porque é perto de casa. Porque se o critério de avaliação da escolha da igreja for a localização por ser perto da minha casa, então eu não congrego por direção. Eu esqueço que Deus está me guiando. Eu esqueço que Deus é que escolhe e que planta. O que está direcionando a minha vida é uma comodidade. Como estão comigo? Então eu não congrego por comodidade, mas eu congrego por direção. Deus, como um bom agricultor, no livro de João, no capítulo 15, diz isso, é Ele quem decide onde cada planta e em qual terra vai ser plantada. E se Ele decidiu, talvez, que você é de outra cidade, mas te plantar aqui, é aqui que você vai congregar. Mas, pastor, é longe, e a gasolina? Se foi Deus que decidiu, você acha que Ele não vai te promover? Ou prover a gasolina para vir? Eu vou te dizer, não só a gasolina, como um carro novo, porque a ideia é que você não fique na estrada também, porque Ele cuida dos seus filhos. Então esquece isso. Então eu não congrego na igreja porque é perto de casa, eu congrego na igreja porque ela é mais perto da minha Bíblia. Está comigo? Então aqui esses homens, eles mesmo estando endividados, amargurados de espírito, pelo fato de se juntarem com a pessoa certa e estarem no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa, eles se tornaram os valentes de Davi. Aleluia. Então mesmo que você chegue e aparentemente talvez, porque ainda tem algumas coisas que precisam ser arrumadas, talvez, nossa, que cara de caverna que está esse negócio, aleluia, tudo bem, pode ser cara de caverna, mas um dia, esses que chegaram amargurados de espírito, devendo, vão se tornar os valentes de Davi e já não habitarão mais na caverna, mas habitarão no palácio. Aleluia. Mas é a conexão com a pessoa certa que fez isso. Aleluia. Só para a gente ter uma ideia, eu não tenho tempo de ler os feitos, né, dos valentes de Davi, mas eu acho interessante que esses homens, um deles eu vou ler, vale a pena. 2 Samuel 23:10 diz assim, ele se levantou, um desses homens que eram assim, incapazes na mentalidade deles, esses homens que eram deprimidos, devendo, um monte de coisa, quando eles chegaram, olha o que um deles fez. Ele se levantou e feriu os filisteus,
até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Oh, aleluia! Você já imaginou que pessoas vão ter menos trabalho, só vão lá para buscar os despojos, pelo fato de você estar conectado e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Aqui diz que o povo só foi lá só para pegar os despojos, nem lutou, porque alguém decidiu se conectar. O que eu acho interessante, quando eles foram construir o templo, olha que interessante. Davi deu ofertas pessoais dele para a construção do templo, aquela coisa toda lá. Mas todos esses homens que chegaram lá endividados, olha o quanto eles ofertaram para a construção do templo, depois que se conectaram com a pessoa certa. Depois que receberam da unção que estava sobre a cabeça e escorreu sobre o corpo. 1 Crônicas 29, 6 e 7, e eu vou ler isso aqui na versão viva, tá bom? Então, os chefes das famílias, os chefes de famílias, os chefes das tribos, os oficiais do exército e os administradores do rei, prometeram dar 18 mil quilos de ouro, 10 mil dáricos em dinheiro estrangeiro, aleluia. Quantos creem para dólar, euro, aleluia? Aqui eles estavam ofertando dinheiro estrangeiro, olha que coisa, aleluia. Aí ó, dinheiro estrangeiro, 600 mil quilos de prata, e 1.080 quilos de bronze, e 6 mil quilos de ferro. Rapaz, eu vou te dizer, para quem chegou endividado e devendo, agora eles estão assim, bem prósperos. Quantos concordam comigo? Amém. O que é isso? A conexão. Porque entender a igreja, gente, vai um pouco além de somente frequentar a igreja. Quantos estão comigo? Amém. Eu vou te provar isso pela Bíblia. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 9, e no verso 35 e 36, olha só. Quem está entendendo alguma coisa aqui hoje, gente? Amém. Eu sei que hoje está bem com a cara de um culto de ensino, né? Mas faz parte mesmo da minha vida de ensinar para você a respeito dessas coisas mesmo. Porque eu vou ser cobrado disso diante de Deus e eu não vou deixar passar, não. Eu que não vou apanhar de Deus por causa dos outros, né? Aleluia. Então, deixa eu ensinar. Mateus 9,35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Aleluia. Então, ele saiu de Guará, passou ali em Aparecida, Roseira, chegou em Moreira César, amém? Aleluia. Percorria todas as cidades e povoados, chamando, né, o povo, ensinando nas sinagogas, presta atenção nisso aqui, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades. Lembrando que essa palavra sorte aqui não é, ai que bênção, recebi uma enfermidade. Essa palavra sorte significa todo tipo de enfermidade, tá bom? Senão alguém já pensa, ai que sorte, recebi uma enfermidade. Não, sorte é você achar dinheiro na rua, alguém te dá aí algum prêmio já, você não precisa nem jogar, está aqui para você, isso é sorte, é outra coisa. Doença não, tá comigo? Então, todo tipo de doenças e enfermidades. Aí olha o que Jesus aconteceu aqui. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então agora presta atenção nisso. Jesus ele andou por todas as cidades e povoados, ele ensinava e pregava, e até certo ponto as pessoas recebiam algo dele. E era uma grande multidão. Quando a Bíblia fala multidão, é porque é um número que não se pode contar. Porque quando Pedro pregou lá a primeira vez, eu não me lembro se foi 3.000 ou 5.000 almas, na multiplicação de pães e peixes, contaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando se quer falar de um número, a Bíblia relata os números. Mas quando chega nesse nível de multidão, é porque já é um número que não se pode contar. Quantos estão comigo? Então, aqui, uma multidão, esse número que nem se pode contar, estavam alcançando mesmo até certo nível de milagres e curas no próprio corpo físico. Mas o fato de a gente ir para um lugar, receber um ensino e até receber a cura no nosso corpo físico, ou até um tipo de milagre, não significa que eles estavam isentos de ainda estarem deprimidos e aflitos. Porque ali eram pessoas que tinham acabado de ser curadas, que tinham acabado de receber milagres. Mas Jesus olhou para eles e disse:
Ele viu aquela multidão e se compadeceu dela, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que é isso? Não basta vir para a igreja, mas nós devemos honrar a unção que está lá, porque a aflição, a exaustão, a aflição é um nível de quase depressão. Exaustão é um nível de não aguento mais. Esse tipo de coisa só vai sair quando você reconhecer o pastor. E não somente quando vem para a igreja. Amém. Aleluia. Quantos estão entendendo até aqui? Eu disse que parece que eu estou legislando em causa própria, mas eu estou só pregando a Bíblia, tá bom, gente? Porque eu estou falando porque muita gente até vai para a igreja, recebe até certo nível de entendimento, certo nível de palavra, recebe algumas bênçãos, mas fica limitado, só fica até aquilo ali. Quando, na verdade, Deus está dizendo, se você reconhecer a unção, porque a gente recebe da unção que a gente honra. Se você reconhecer a unção, existem coisas que só vão sair da sua vida quando você não ouvir a palavra, mas quando você tiver essa unção sobre a sua vida, para operar na sua vida. Como estão me entendendo? É isso que às vezes a gente vê as pessoas na igreja, mas ainda exaustos, aflitos, só porque não reconhece, só porque não se torna participante, não se deixa ser moldado, não se deixa ser tratado. Não, pastor, eu vou até certo ponto, mas até aqui eu deixo o senhor ir, mas até aqui eu não quero que, não o senhor, mas a unção que você carrega, ou não precisa ser minha, pode ser de outro, até aqui não pode. Deixa eu te dar outro exemplo da palavra. Quem lembra que quando Jesus falou, Pedro disse assim, não, pastor Jesus, nós estamos juntos. Oxe, aqui estamos juntos, pastor. Para o senhor eu estou disposto até a morrer. Aí Jesus, rapaz, cara, não fala um negócio desse não. Você nem sabe, cara. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Fala, não, imagina, acho que é os outros que vai negar. Eu não, eu estou junto. Pode ficar tranquilo. E aí a gente sabe da história, o que aconteceu. Ele foi lá, viu, né, quando o caldo engrossou, fala, epa, aleluia. Já estão fazendo isso com ele, vão fazer comigo também. Não, nunca vi esse cara, o pastor, verbo da vida. Ixi, nem vou lá, rapaz. Eu nem creio naquelas coisas que eles creem lá. Não, nem gosto. Ixi, eu só vou ali por causa da pizzaria e olha lá ainda. Nem. Mas quando estão me entendendo? Então, às vezes, o que aconteceu? Pedro, ele andou e viu Jesus sendo ali maltratado, né? A gente sabe o que aconteceu. E ele não queria estar perto o suficiente para bater no peito e falar, eu sou participante, eu faço parte disso, eu sou discípulo dele, mas também não queria estar longe o suficiente para não ver mais. O que é isso? São pessoas que querem ficar a uma certa distância, não muito perto para não se envolver, mas nem tão longe para não perder de vista. Esse uma hora ou outra, vai negar Jesus. Vamos rir, né? Aleluia. Para não ficar muito sério, para a gente não pensar que é com a gente, tá bom? Essa palavra pastor no original, eu poderia fazer um culto falando só de cada, eu acho que não, cada culto nos 5 dons ministeriais. Olha, quase línguas aqui, né? Aleluia. Só sobre o pastor, só sobre o profeta, só sobre o evangelista. O mestre, eu vou dar o boi para ele também, é brincadeira, mas aleluia, quantos estão, né? Então, eu sei que hoje está uma coisa assim bem vasta, a gente não consegue muito, mas só para a gente entender, e a respeito do pastor, essa palavra pastor é poimen no original, que dá essa ideia mesmo de vaqueiro. Pastor de ovelhas, literalmente, que é alguém que cuida e apacenta, e não somente meramente alimenta. Essa palavra pastor dá a ideia mesmo de vaqueiro. Não precisa pensar numa fivela também, né? Aleluia. Né? Senão, eu não preciso vir de chapéu, não é isso que eu estou dizendo. Né? Aleluia. Mas é essa ideia mesmo de vaqueiro, daquele que cuida, daquele que apacenta. E assim, gente, olha o que a Bíblia diz, eu já estou encerrando já, só para a gente entender. Jeremias, no capítulo 23, do verso 1 ao 4, a Bíblia diz assim:
Ai dos pastores. E quando eu leio essas coisas, já, aleluia, dá um temor também. Mas também sei que eu não estou sozinho, porque tem mais pastor por aí, aleluia, né? Aleluia. Até aqui no nosso meio. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Presta atenção nessa palavra dispersar, deixar espalhado. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes, olha aí de novo, contra o ajuntamento, mais é espalhando e tocando do que ajuntando. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Verso 3, presta atenção no 3 agora. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Aleluia. Olha que interessante aqui, Deus está dizendo assim, eu sou contra esse negócio de ovelha viver cada um espalhado por onde tiver. A ideia de Deus, já que é um pastor e é vaqueiro, é ajuntar dentro de um aprisco, dentro de um lugar só. Quantos estão me entendendo? Ele diz, eu mesmo vou cuidar de que sejam ajuntadas, que não fiquem mais espalhadas e fiquem em um lugar. Diz, eu mesmo, eu os farei voltar aos seus apriscos. Agora, nesse aprisco, nesse lugar, olha o que acontece com elas. Que não é um lugar de ser judiado, não é um lugar de receber lavagem cerebral, mas olha o que diz. Serão fecundas e se multiplicarão. Então eu devo ver a igreja como esse grande aprisco, e é um lugar onde eu vou ser fecundado por Deus. E tudo que é fecundado, gente, já tem prazo, já tem um dia para nascer. Quantos estão entendendo até aqui? Quando você vem para esse lugar, eu quero que você entenda que a semente da palavra, ela fecundou o seu coração. E se ela fecundou o seu coração, já tem prazo para acontecer essa frutificação dessa semente. Amém. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Em Ezequiel, no capítulo 34, eu quero chamar o grupo de louvor para cá, por favor, que eu já estou encerrando mesmo. Ezequiel 34, e o verso 5, a Bíblia diz assim, olha aí. Assim se espalharam, falando das ovelhas, né, que se espalharam, estava cada um num canto. Assim se espalharam, e por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo. Aleluia. Você prefere comer um bom pasto ou ser o pasto, né? Não é uma pergunta talvez até tola, mas é verdade, gente. E aqui deixa claro que não estar agrupado, não estar ajuntado em um lugar, faz com que aquilo que a unção do pastor, Salmo 23 é a unção pastoral pura. Se você quiser entender sobre a unção pastoral, leia o Salmo 23 e diz, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Primeiro já começa daí. Antes dele ser o meu pastor, ele é o meu Senhor. As pessoas escrevem isso no muro da casa, no negócio lá do caminhão, ou posta no Face, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes focando mais no nada faltar, porque ela quer viver uma vida abastada, do que propriamente em ter um pastor sobre a sua vida. Nada faltar, gente, não é o foco. Nada faltar é a consequência de ter um pastor. Quando estão me entendendo? E porque a gente tem um pastor, ele é o nosso Senhor, nada nos falta, porque ele nos conduz a pastos verdejantes. E a gente viu aqui em Ezequiel que quem não tem esse pastor, ao invés de não ter o pasto, ele se torna o pasto. Sai do topo da cadeia alimentar e se torna a presa. Aleluia. O silêncio me faz pensar algumas coisas, sabe? Eu acho interessante que eu particularmente gosto muito dessa coisa, né, de fazenda, de roça. Eu me lembro que quando a gente ficava lá em Barbacena, só quem riu é porque lembra da escolinha, né? Aleluia. Você assistia, né? E aí a gente sabe que assim,
Eu sei que lá não tinha ovelha, mas tinha vaca. E quando a gente quer curar as feridas, quando a gente quer fazer uma contagem também para saber quantos tem, se o lobo pegou alguém, o que aconteceu, cadê fulano que sumiu, a gente não ia no pasto contando. A gente juntava todas elas no curral. Eu sei que na nossa região aqui a gente chama isso de mangueiro. Quem já ouviu essa expressão, mangueiro? Então a gente junta elas num lugar, para que seja naquele lugar, para contar, para curar as feridas, para aplicar vacina. A gente não faz isso no pasto. Não tem como fazer isso no pasto. É nesse ajuntamento, gente, igreja, que é o corpo de Cristo, é onde a gente está sendo moldado, capacitado, instruído. E como eu disse uma vez isso lá em Guará, eu posso dizer para você também. No Brasil, nós somos o segundo maior exportador de carne do mundo, de carne bovina. O segundo maior exportador de carne bovina do mundo. Por que nós somos isso? Porque nós conseguimos exterminar, irradiar, acabar com a febre aftosa no território nacional. Não existe febre aftosa, que é uma doença que dá nas vacas, que daí não pode vender a carne. Não existe essa doença mais no Brasil. Todo ano, todo mundo que tem vaca de corte ou de leite, seja o grande produtor que tem mais de 1.000 vacas ou aquele que tem uma só, ele tem que apresentar o certificado da vacina contra a febre aftosa. Tá certo? Então a carne do Brasil, ela é bem vista. Todo mundo pensa, rapaz, ó, a carne do Brasil. Então a gente sabe que é coisa boa, não é coisa ruim. Isso me faz pensar que a carne do Brasil só é um sucesso lá fora por causa da submissão ao curral. Não existe sucesso fora se a gente não for submisso ao nosso curral. Esquece alcançar nações. Esquece querer falar de Cristo quando você não consegue nem frequentar ou se tornar membro de uma igreja. Porque a gente já viu aqui. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja é todo mundo junto. Eu não estou dizendo que se precisar orar por um enfermo, expulsar um demônio, fazer alguma coisa onde você estiver, você vai ter que ligar para todo mundo e marcar um culto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é essa conexão com a igreja, que é o corpo de Cristo, vai fazer com que você puxe e esteja ligado ao corpo. Então agora tem vida em você para realizar. Porque as pessoas que não estão ligadas no corpo, que não são igreja, essas não são igreja. Ele é só um membro que está solto aí, perdido, dizendo, eu não preciso ir na igreja. Eu posso ouvir pelo YouTube. Pode. Graças a Deus pelo YouTube. Eu também amo ouvir ministrações. Eu também amo ouvir as coisas. E eu vou te dizer, até do Ministério Verbo da Vida, viu? Às vezes eu escuto as coisas lá de Campina Grande. Eu preciso mesmo estar conectado a essa visão. Mas existem coisas, gente, que fazem parte, às vezes, de uma igreja local, que estão sendo liberadas para eles. E para mim? O que está sendo liberado para mim, o corpo que eu pertenço? Qual é a igreja que eu faço parte? Se eu precisar de alguma coisa, para quem que eu ligo? A Bíblia chega dizendo no livro de Tiago, não dá tempo da gente ler mais não. Já foi meu tempo, faz tempo. Mas o livro de Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E se a gente não tem igreja? Eu vou chamar os presbíteros da onde? Do YouTube? Você acha mesmo que o pregador do YouTube vai te atender? Pode até ser, mas duvido que vá lá. E eu não estou dizendo que é culpa dele não, talvez ele nem tenha tempo. Está comigo? Eu não estou dizendo que ele não vai porque ele é ruim, não é isso não. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer parte de uma igreja local. Como estão me entendendo até aqui? Eu não precisava, mas já que a gente está ensinando, deixa eu ensinar mais essa para você. Você aguenta mais um pouco? Quem aqui não fez o rema ainda e tem o desejo de fazer? Levanta a mão para me saber. O rema não é igreja. Tá bom? O rema é uma escola interdenominacional que ensina a palavra de Deus. E apesar de o rema estar nas dependências da igreja, ele não é a igreja. O que acontece? E eu entendo,
Pelo fato de, às vezes, a pessoa estar no rema e não poder vir no culto durante a semana, deixa para vir no domingo, está tudo certo. Eu não estou bravo quanto a isso, eu só estou ensinando a palavra, tá bom? Ó, guarda, põe as pedras no chão. A pastor está falando comigo só porque eu não estou vindo quinta-feira. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Eu entendo as correrias de cada um, tem gente, cada caso é um caso, tem gente que tem que ficar mesmo. É melhor, às vezes, que você fique lá mesmo na sua casa, resolva as suas coisas para poder até continuar na escola, continuar vindo no domingo, porque senão pode acontecer um monte de coisa, mas eu preciso ensinar isso. O fato de ser uma escola que está nas dependências de uma igreja e estar ensinando a palavra de Deus, segunda, quarta e sexta, não significa que porque eu estou indo no rema, eu estou frequentando uma igreja. Aleluia. Igreja, o corpo de Cristo, é no culto. Amém. Ah, pastor, agora eu nem vou mais no culto, porque eu estou indo... Olha, pastor, eu já vou no rema, segunda, quarta e sexta. Tá bom, filhão, é 2 anos só. Você está indo no rema, você está indo numa escola, mas a igreja, que é o corpo de Cristo... é quinta e domingo. Como eu disse e repito, entendo que alguns não podem vir durante a semana, ou até domingo, às vezes, por conta de trabalho. Mas é o congregar, é o fazer parte da igreja que te torna membro do corpo de Cristo e você participante do corpo de Cristo. Não é a escola. Porque eu conheço gente que, pelo fato de fazer a escola, não precisa mais ir na igreja. Olha que coisa. Não, agora eu estou indo lá segunda, quarta e sexta e nem me viu. Aleluia. Vocês estão muito sérios, gente. Aleluia. Não fica bravo comigo, não. Você pode ficar de pé, por favor. Aleluia. Ha, ha, ha. A gente vai cantar uma canção agora. E eu quero fazer um convite em especial. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou, né, Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e você deseja ser participante disso, eu quero te convidar para vir aqui na frente que nós vamos orar por você. E o seu nome é escrito no livro da vida. O Espírito Santo vem morar dentro de você e você se torna participante de tudo aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra. E agora sim, aleluia, S1, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Deixa eu te encorajar a crer em algo. Talvez também outro convite, né? Pastor, eu já fiz essa confissão há um tempo atrás, mas eu estava meio borocochô e agora eu entendi que eu preciso estar mais conectado. Então eu tenho esse desejo de fazer esse compromisso, de voltar. E você também pode vir para cá, que a gente vai orar por você e as coisas vão começar a fluir na sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque talvez algumas portas ainda não se abriram para a nossa vida pelo fato de a gente não estar conectado na igreja. Porque Jesus deixou claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando eu tenho a consciência disso, eu sou participante da igreja, eu sou ativo, sou generoso, sou liberal, eu estou lá. Então, agora eu sou parte do corpo de Cristo. Não existe inferno, não existe demônio que pode nos parar. Aleluia. Pode o diabo falar o que quiser, até porque ele vai falar mesmo, gente. Esse aí é o trabalho dele. Ele vai latir, mas ele está só latindo. Ele não pode contra a nossa vida. A gente que é a igreja e o corpo de Cristo, você não precisa ter medo de passar embaixo de escada. Amém. Não tenha medo mais de gato preto. Não tenha medo mais de macumba na esquina. Aleluia. Ai, meu Deus, pelo contrário, quando você vê aquilo, você disfarça ainda. Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu não tenho medo, nem que o meu nome esteja na boca do sapo, nem que nada. Porque nada, as portas do inferno não podem prevalecer. Isso significa que tem algumas coisas que são nossas, mas se o diabo estava segurando, ele vai soltar hoje, em nome de Jesus Cristo. Solta hoje, na autoridade do nome de Jesus. Promoção, eu digo, em nome de Jesus, tem que chegar para a nossa vida. Porque alguém
enviado por Deus, veio para esse lugar para dizer: ei, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Foi para você subir a um nível de crença, para subir a um nível de maturidade, foi também para crer para coisas maiores e melhores. É nosso por direito. A Bíblia diz assim que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E com maior autoridade nessa terra, em nome de Jesus Cristo, se tinha alguma coisa presa com alguém ou em algum lugar, nós damos essa ordem: solta-te, arranca-te e venha para nossa mão, em nome de Jesus. Essa semana mesmo, nós vamos ter boas notícias a respeito de promoção, a respeito de favor, a respeito de aumento. Nós ainda estamos vivendo, gente. É o ano de galardões e recompensas, então não tem demônio no inferno que vai segurar a nossa promoção, que vai segurar o nosso aumento. Aleluia! Mas pastor, como é que eu vou fazer para ganhar mais? Só de estar conectado. Vagas vão ser criadas, coisas vão ser mexidas e favorecidas. O céu decide pegar junto com a gente hoje. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, por esse ambiente favorável, Pai, que nós estamos. A igreja, Pai, a coluna e baluarte da verdade. Obrigado, Pai, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, se o povo, Pai, na velha aliança, hoje, sair de um período de cativeiro de anos e ainda saiu abastado e rico, não havia nenhum doente, nenhum inválido, não vai ser diferente no nosso meio. Ninguém dessa igreja vai passar necessidade, ninguém, Pai, desse lugar vai ficar desempregado. Pelo contrário, Pai, haverá aumento. E hoje mesmo, Pai, boas notícias começam a chegar por e-mail, por WhatsApp, outras informações vão lembrar do nosso nome, vão ver o nosso rosto, vagas vão ser criadas, mas em nome de Jesus, Pai, pelo fato de a gente ter essa consciência de quem somos, do que podemos e o que temos em Cristo Jesus, a partir de agora, Pai, aquilo que não funcionava passa, Pai, a funcionar, aquilo que insistia em não dar certo, hoje, no nome de Jesus, pelo fato de eu saber quem eu sou, com quem eu estou conectado, a unção, Pai, Cristo, do cabeça, escorre para mim, Pai, que estou conectado ao seu corpo, que é a igreja, e as coisas começam a operar, Pai. Aleluia. Temos confessado nesse lugar. Colheitas abundantes e contínuas. Mais aumento, favorecimento, Pai, do Senhor sobre o teu povo. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Aleluia. 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 Meu Deus do céu, queridos. Quanta gratidão no meu coração. Quanta gratidão no meu coração por tanta coisa que a gente tem aprendido aqui. Aleluia. Como você ouviu hoje sobre igreja, um lugar de segurança. Aleluia. Nós estamos seguros, queridos, debaixo de uma palavra, debaixo de uma visão, aleluia, debaixo de orientações, de alinhamento mesmo, de balanceamento mesmo para as nossas vidas. Aleluia. Para que a gente venha viver mesmo a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Você está feliz? Enquanto eu estava ali, né, eu para lá, para cá, e tira foto e presta atenção na ministração, aleluia, me subiu um versículo que está lá em Salmos, no capítulo 126, o verso 3, que diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Por isso nós estamos alegres. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A palavra, quando é liberada e a gente pega e coloca em prática e funciona na nossa vida, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Por isso nós estamos alegres. A Bíblia diz em outra versão: por isso nós somos um povo feliz. Aleluia. Entendeu por que você é o povo mais feliz da terra? Aleluia.
por conta da palavra, por conta de grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluia! Você pode se sentar. Quero conversar um pouquinho com você agora sobre dízimos e ofertas. Não menos importante do que você ouviu aqui, aleluia. Dízimos e ofertas, queridos, é tão importante para a nossa vida, é tão saudável para a nossa vida financeira. Aleluia. Lembra? Igreja, um lugar de segurança. Aleluia. Sabe, eu acredito que você já ouviu falar sobre dízimos e ofertas. Eu sei que tem bastante visitante aqui hoje. Você é muito bem-vindo, essa é a casa do seu pai. Eu creio, eu espero que você tenha sido mesmo edificado nessa noite com a palavra que você ouviu. Mas eu estou feliz porque eu sei que eu estou plantado em um bom lugar. Aleluia. Eu sei que você está plantado em um bom lugar. Porque a palavra mesmo tem sido revelada para nós. A gente tem desfrutado de muitas coisas. Como o pastor disse aqui, né? Em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muita gente quer. Mas muita gente não quer ouvir. Não quer obedecer. Mas quer comer o melhor da terra. Mas a gente só vai desfrutar dessas coisas que o Senhor tem para nós se a gente ouvir e praticar. Aleluia. Algumas coisas a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu. E como o pastor disse, né, aqui também, ele falou sobre ser revelação isso para nós. Agora não vai ser muito diferente, não. Eu sei que muitos já sabem, como eu já disse, mas para aqueles que não sabem, ainda tem alguma dúvida a respeito de dízimos e ofertas. Talvez ainda não tenha caído mesmo como verdade para nós. Para alguns, né? Para nós é. Verbo da vida, fatura liquidada, aleluia. Mas como eu estou dizendo para você, né? Dízimo é 10% de tudo aquilo que chega na nossa mão. Aleluia? 10%. Se você for procurar no Google, você vai ver que é a 10ª parte. É 10% de tudo aquilo que chega nas nossas mãos. É a nossa fidelidade ao Senhor. Por aquilo que Ele entregou para nós. Que é o nosso trabalho. E as nossas ofertas é a nossa generosidade, é o nosso coração generoso. Por aquilo que a gente tem recebido, por aquilo que a gente tem aprendido, por aquilo que Jesus já fez. A gente já aprendeu aqui que a gente não dizima e a gente oferta por medo. Aleluia. Não, porque se eu não dizimar e se eu não ofertar, vai chegar uma doença, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo. Sabe, queridos, hoje a gente dizima e a gente oferta por gratidão e por amor ao Senhor. Por honra a Ele, por amor a tudo aquilo que Ele já fez. Eu não sei se... Eu preciso refrescar mesmo a nossa memória, que a gente estava condenado ao inferno. Aleluia. Mas Jesus decidiu vir por nós, para que a gente pudesse ir para o céu. Eu acho que só aí, a gratidão, a honra ao Senhor, o amor por Ele, já estaria tudo certo. Mas a Bíblia diz, né? Honra ao Senhor com os seus bens, que são as nossas ofertas, e com as primícias de toda a nossa renda. Com o primeiro, o 10%, a primeira parte. Está escrito lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 9. Eu sei que você gosta de conferir na sua Bíblia, pode abrir aí que você vai ver que está escrito. Aleluia. E sabe, queridos, não vai faltar. Como o pastor disse aqui, precisa ser verdade para nós o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor. Mas antes de tudo, Ele é o nosso Senhor. O Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso bolso. Aleluia, está falando de dinheiro? É. Porque Deus disse que era a única maneira que a igreja ficaria aberta, através dos dízimos e das ofertas. Se você quiser conferir, está lá. Malaquias 3:10. Aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que a casa possa ficar aberta. Como a gente tem aprendido muita coisa aqui. Sabe, eu aconselho, é um convite que os visitantes possam voltar. Que você venha de novo para você ouvir as mesmas coisas. Aleluia. Isso muda a nossa vida, queridos. Isso muda a nossa história. Deus disse, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso. Ele estava dizendo, faz uma prova.
para ver se o que eu estou falando é verdade, me dá uma oportunidade. Não sou eu falando, você pode olhar na sua Bíblia. Me dá uma oportunidade de eu te provar que isso é verdade. Que não vai te faltar nada. Que se você deixar de confiar nesses 10% que às vezes a gente segura, Deus não vai nos deixar faltar. Aleluia. Deus não vai nos deixar faltar. Ele só quer ser o Senhor da nossa vida. Assim como a gente confessou. Um dia você confessou que Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. Que Ele é o seu Salvador, a gente já sabe. Mas será que Ele tem sido realmente o nosso Senhor? Aleluia. Eu quero deixar essas coisas mesmo para a gente pensar aqui. Como eu disse, para uns já está tudo certo. Já entendi, dizimar e ofertar é um princípio, eu faço com alegria. Mas outras pessoas às vezes ainda precisa cair mesmo como verdade. Precisa ser verdade isso para nós. É princípio que o Senhor deixou. Aleluia. E eu sei que a gente, como eu disse, a gente tem sido muito abençoado aqui nesse lugar. E a gente deseja que as outras pessoas venham receber aquilo que a gente está recebendo. Aprender aquilo que a gente está aprendendo. Então a igreja precisa ficar aberta. Você tem visto no que tem sido investido seu dinheiro aqui. Aleluia. Sabe? Você tem visto aonde tem... Eu aconselho, convido você a ir lá atrás para olhar o que a gente está fazendo. Sabe, queridos, nós vamos fazer um rebuliço aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, Moreira César é do Senhor Jesus. E o nosso desejo mesmo é que você bata no peito, vista a camisa e diga: eu faço parte daquela igreja bonita lá em Moreira César. Aleluia. Eu faço parte daquela igreja lá que cumpre princípios. Eu faço parte daquela igreja que cumpre a palavra. Eu faço parte daquela igreja que me ensina como andar, como eu devo agir, sobre o meu caráter, sobre a minha integridade. Aleluia. É isso aí, porque aqui, gente, aqui, queridos, o maior tempo é para a palavra. Para a gente aprender, é isso que muda a nossa vida. O nosso louvor a gente entrega ao Senhor, você entrega na sua casa, entrega aqui também, mas o maior tempo aqui é dedicado para a palavra. É isso que nos liberta. E nesse momento é a mesma coisa. Se você pegar, se a gente entender, é isso que nos liberta. É isso que nos liberta. Sabe, queridos, a gente não ficar segurando algumas coisas. O dinheiro pode até sair do seu bolso, mas não sai da sua vida. Aleluia, é a gente que desfruta dessas coisas aqui. Somos nós que desfrutamos desse ambiente maravilhoso. Gente, tinha gente até com frio aqui hoje. A gente passava calor aqui dentro. Aleluia, tinha gente mudando de lugar. Sabe, e eu sei que as outras coisas vão chegar. Porque você é fiel. Porque Deus pode nos encontrar mesmo em fidelidade. Aleluia. Os diáconos e as diaconisas podem passar os envelopes. Estou falando no plural mesmo, porque a igreja está crescendo. Amém. Aleluia, as pessoas estão chegando. Você vai ver muito mais diáconos aqui, queridos. Amém. Fazendo, realizando, trabalhando, crescendo, avançando. Aleluia. Meu Deus do céu. Igreja é um lugar de segurança. Que Amém. Coisa boa. Você pode ficar de pé? Senhor. Aleluia. Ter um lugar onde a gente pode aprender, aonde a gente pode crescer, aonde a gente rompe mesmo, aonde a gente cresce, aonde a gente é esticado. Aleluia. Precisa, queridos. Precisa. Eu preciso de você. Amém. Mas eu quero te dizer que também você precisa de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento mesmo que é do céu, é do Senhor, foi o Senhor quem estabeleceu. E eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que não vai faltar, Pai. Em nome de Jesus, não vai faltar. Eu sei, Senhor, que vai sobrar, Pai. Vai sobrar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque assim como a gente tem declarado sobre a vida dos nossos irmãos, sobre os melhores horários de trabalho, Pai, nós declaramos que todos vão poder congregar nos dias de culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, provisão chegando, dinheiro chegando,
Tudo aquilo que você está crendo, está confessando, tem declarado, chegando das suas mãos. Amém. Mas eu também declaro, Pai, recursos do céu. Amém. E os meus irmãos sabendo exatamente para o que veio. Em nome do Senhor Jesus. Canalizando para a coisa certa, Pai. Amém. Canalizando para o lugar certo, Senhor. Porque nós vamos crescer, nós vamos avançar. Nós estamos expandindo, Pai. Aleluia. Assim como a igreja vai ser na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode trazer para cá. Aleluia. Aleluia. E eu declaro assim como o pastor falou aqui. Ele disse que coisas que são nossas, que o diabo tem que soltar. Aquilo que é seu, o diabo tem que soltar. Alegria Aleluia. do Senhor é a minha Se você não força. a gente tem aqui o Pix da igreja. Alegria do Senhor é a minha gente pede por cura. Por conta Alegria do Senhor é a minha Eu sei que Deus é bom. provisão. Deus é bom. Ele deseja do nosso coração. Aleluia. É sobrenatural. Nós fazemos as coisas pela fé. Aleluia. Você dizima e você Alegria do Senhor é a minha E que nada vai te faltar. Não vai faltar, queridos. Não vai faltar. Em nome de Alegria Jesus. do Aleluia. Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Tem algum aniversariante aqui hoje? Aleluia. Aniversário de casamento. É isso aí, Selma. Isso mesmo. Vem receber por você e por ele. Em nome de Jesus. Gente, quantos estão vendo? Aqui, nós somos a igreja da fé, amém? Amém. Quem está vendo só a Selma? É uma vista. Quem está vendo a Selma e o marido? Uma visão. Aleluia. É uma visão. Tá feito, filha. Aleluia. Pastor, vamos aqui orar pelo casal. Amém. Ora Aleluia. Eita glória. É, eu sou da fé. Isso. Eita glória. Isso. Impõe as mãos sobre ele. Eu vou impor as mãos sobre ele e você impõe as mãos sobre ela, Amém. tá bom? Amém. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Selma e do Carneiro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos esse casamento abençoado, um sucesso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor realizando o desejo dos corações do coração deles. Ele aqui na igreja, Pai, nós já estamos felizes por isso. Jesus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Selma, seu marido vai fazer o rema. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, Pai, em nome por de esse Jesus, casal obrigado, de sucesso, Senhor. Trabalhando para o Senhor, fazendo para o Senhor e vivendo longos dias sobre a terra. Amém. Desfrutando, Pai, de saúde divina, de força, de vigor, de alegria, de paz e de muito dinheiro chegando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aham. Pensei que você ia dar o recado junto comigo. Aleluia. Gente, pode sentar só um pouquinho, por favor. Só alguns recadinhos bem rápidos. Dia 2/8, então, vai ser o simpósio, né? Você que já fez a sua inscrição lá por aquele grupo que a gente fez, tá tudo certo. A gente só vai se organizar, vou mandar uma mensagem lá no grupo, para a gente saber quem vai de carro, quem vai de van, até para saber o tamanho da van, né, que a gente vai precisar, né? Pastor, eu não fiz a inscrição ainda lá com aquele grupo, eu posso? Pode, até o dia 30 desse mês ainda dá tempo de fazer a inscrição e ganhar o kit lanche. E ó, faça, porque você vai, é ruim você chegar lá ver todo mundo ganhando um kit lanche e você não. Tô te falando.
parece, vem, ó, vem maçã, chocolate, suquinho, água, uns negócios, você fica olhando e fala, o que que tem no seu? Eu vejo igual criança quando tá na hora do intervalo, o que que tem no seu? Vai ver o que que tem no meu, e aí fica aquela coisa, você vai ver um monte de gente ganhando, você vai querer também. Então, aconselho a correr e fazer a sua inscrição lá. No dia 28/6, vai ter um encontro de casais ali em Roseira, na igreja Fonte de Vida. E eu e a Maria, a gente vai estar ministrando lá. Então, se você quiser ir, pode procurar a Aline. Eu sei que tem um valor de inscrição, né, Aline? Um negócio assim. 90 conto, aleluia. Barato para você, que é rico, em nome de Jesus. Então, pode procurar ali a Aline, que ela te dá maiores informações. Vai ser no dia 28, às 7h30 da noite. Não esquece, então, que essa semana, terça-feira, semana recheada, ó. Terça-feira, reunião com o diaconato. Uhul mesmo, aleluia. Cadê os diáconos aqui, aleluia? Eita! Pensa aí, ó. Depois, no sábado, tem a reunião com o grupo da mídia. Você que não deu ok lá na enquete que a gente mandou no grupo, não esquece, tá bom, gente? Por favor. Vai ser no sábado, às 19 horas. Então, precisa vir, você tem que estar aqui, vão ser coisas importantes que serão tratadas. Na quinta-feira, a gente vai estar de volta, às 8 da noite. Então, eu aconselho você a vir, em nome de Jesus, vai ser um culto maravilhoso. Eu vou ministrar, já falo, pronto, eu vou me comprometer a... Vai ser um culto maravilhoso. Não sei o que eu vou pregar ainda, mas eu sei que vai ser benção, em nome de Jesus, tá bom? Pastor, hoje a gente não correu, acho que a gente correu por dentro, mas então desde que na quinta-feira a gente corre, a gente dança, amém? E a gente festeja, porque... Você que nos visitou hoje pela primeira vez, segunda, quinta, sei lá quantas vezes você já veio, seja bem-vindo. Às vezes, eu não sei se você quando era criança já passou por isso, de chegar na casa do seu amigo, bem no dia que o pai e a mãe dele estão corrigindo ele, você fica, né, assim, constrangido. Mas então, eu não estou bravo, tá bom, aleluia, só porque a gente precisava mesmo ensinar sobre a igreja, sobre o lugar que a gente pertence, né, e a gente saber que é uma bênção esse lugar, então, enfim, é por aí. Fortalecendo a visão, às 9 da manhã, lá em Guará, sempre todo mundo está super convidado. E depois, o último para encerrar, no domingo que vem, às 18 horas, no nosso culto da família, o pastor Júlio vai estar por aqui. Então, eu aconselho você a não faltar mesmo, convide pessoas. Quem lembra dele que esteve aqui o ano passado, a última vez, né, no final do ano passado, que a gente fez aquela conferência, né, tipo, como é que chamava mesmo? A bênção de auxiliar. Ele teve aí, foi uma bênção, foi bem legal. Então ele vai estar com a gente aqui de novo no dia 22, então encorajo você a vir e convidar pessoas, tá bom? Ótima semana, beijo no coração, não vá embora sem aí cumprimentar pelo menos umas 500 pessoas em nome de Jesus.